epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículos de número 10 e 11. Assim diz a palavra de Deus. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Queridos, nós temos assistido apreciativamente o esforço em conjunto e pessoal de cada membro do coral e orquestra da catedral. Um ato voluntário, amoroso e com uma intenção. O que nós assistimos aqui foi um ato voluntário, porque ninguém está aqui forçado. Todos vieram voluntariamente, tanto os que se apresentam, quanto os que assistem à apresentação. Amoroso porque nada se faz para Deus sem o amor. É uma loucura tentar viver sem o amor. E intencional porque de uma forma muito linda, nós vimos que de uma forma gradativa, uma história de amor tem sido contada desde o início desta linda cantata. Resumidamente, nós observamos desde o primeiro vídeo, nas últimas palavras, Deus fez tudo lindo, Deus fez tudo perfeito e nós destruímos. Em toda a sequência da cantata, nós aprendemos na primeira lição com este vídeo, de que mesmo nós temos destruído tudo, a história que Deus escreveu para nós, e quisemos fazer a nossa história, Deus não deixou o seu plano acabar. O plano de Deus é intocável. O vídeo termina, nós destruímos. O plano de Deus é intocável. A segunda coisa que nós observamos no decorrer da cantata, nós vimos que Deus, Ele mantém a sua palavra. Lembramos de Miqueias hoje, no capítulo 5, verso 2. Lembramos, porque não voltar um pouco antes, em Isaías, capítulo de número 9, que foi a leitura oficial dessa noite. Lembramos de inúmeros profetas, de inúmeras pessoas que não conheceram o Salvador, mas, como diz a própria Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada. Pedro escreve que toda a Escritura foram escrita por santos homens de Deus que falaram pelo Espírito Santo. Deus mantém em pé a sua palavra, Ele mantém a sua palavra. Manteve a palavra que disse Isaías, que disse Miqueias, que disse Zacarias, tudo a respeito do seu próprio filho. No decorrer da cantata, nós podemos observar também que Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus planos. Vimos quase que uma fuga na vida de uma mulher chamada Maria, mas uma rendição, conforme diz o próprio texto em Lucas 1:35, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E ela, fazendo como que numa oração, no cântico que nós aqui ouvimos, disse: nasça em mim. Na segunda fuga da história, quase que a de José, diz o cântico que ele escolheu a fé,
que ele escolheu seguir o plano do próprio Deus. E nós vemos que são pessoas comuns, pessoas que Deus, na sua soberania, os escolheu para fazer essa história. Ainda no decorrer da cantata, eu disse que é resumidamente a nossa lembrança do que nós já vimos aqui. Nós observamos que, ao decorrer, foi cantado sobre a cidade de Davi, onde nasceu o Salvador. Foi cantado sobre o momento em que o Salvador nasceu, a chegada, os presentes, a adoração que ocorreu. O único relato na história de um menino que foi adorado, adorado como Deus, adorado, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós vemos que foi nos passado a informação de que toda a atenção no céu e na terra estavam voltados naquele tempo para o menino chamado Jesus. Que coisa linda! Os céus, se a gente pode usar no nosso português, pararam. Os cânticos foram entoados, hosanas, hosanas nas alturas, glória a Deus nas alturas. Nasceu quem? O Salvador. Os anjos cantaram, rejubilaram, e pela apresentação que nós aqui tivemos, fomos convidados também a vir adorar, vir prestar a Ele a devida honra. E por último, nós tivemos um hino, uma mensagem cantada, em que nos mostrou que, parece até que a história, mas não falou da cruz, falou só da manjedoura. E já depois aparece um hino falando eu sou. E a cantata hoje dá-nos a ideia de que termina dizendo, depois da manjedoura, ele está nos dizendo uma mensagem: eu nasci para ser eu sou na sua vida. Eu nasci para mudar a sua vida. Eu nasci para transformar a vida da humanidade. Nós ouvimos aqui, ele nasceu para perdoar os nossos pecados. De uma forma muito cuidadosa, talentosa com cada um. Ávidos na atenção aqueles que deram para tudo que foi feito nessa noite. Nós estamos diante de um texto escrito pelo apóstolo Pedro, em que eu pude tentar, com esse texto, perceber algumas coisas muito importantes. Quando eu olho para o último hino da noite, ou melhor, o penúltimo hino da noite, eu penso que até se repetisse seria interessante, não? Para você pensar de novo, pensa sobre isso. Nada a perder. A gente observa que quando é apresentado a Jesus como eu sou, existe um propósito, existe uma intenção na cantata, que nós precisamos extrair do Salvador, através da fé, toda a suficiência para a nossa vida. Porque quando nós aprendemos pela primeira vez nas Escrituras e a lemos, em 13:14 do livro do Êxodo, diz eu sou, Moisés disse a Deus, vou em nome de quem? Diz, eu sou me enviou a vós. Eu sou nada mais é do que isso, eu ser todo suficiente em sua vida. Então, neste último hino, nesse penúltimo hino da noite, nós aprendemos que existe alguma coisa para se extrair do nosso Salvador através da fé nele, que faz-nos garantir, faz-nos ser melhor e entendermos que existe uma glória eterna, ou por que não dizer, glória futura. O texto lido nesta noite nos diz, e o Deus de toda graça, em quem em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. O que eu tiro desse texto?
para nós extrairmos da pessoa do nosso Salvador através de uma fé mútua, de uma fé viva, de uma fé poderosa, que pode fazer um grande significado para a nossa vida. Em primeiro lugar, a Bíblia diz: e o Deus de toda a graça. Acredite no Deus de toda a graça. Acredite no Deus de toda a graça. Quando nós falamos de graça, é aquilo que nós não merecemos, é aquilo que, sem pedir, Deus fez e continua fazendo, e ainda continuará a fazer em nós, por nós, através de nós, e movendo e mobilizando as pessoas. Existe nesse exato momento algumas coisas muito incomuns entre eu e você, entre cada um de nós. Está acontecendo alguma coisa aqui dentro de nós que nós não pedimos para acontecer. Você tem ideia da velocidade do sangue que passa por você? Você tem ideia dos batimentos cardíacos, do seu rim, do seu pâncreas, do seu fígado? Você tem ideia de como os sentidos estão aguçados? Tato, olfato, paladar, visão. Você tem ideia de algumas coisas que estão acontecendo aqui? Não é mero esforço nosso, ao contrário, é único fruto da graça do Deus que estás nos céus. Eu vivo por causa da graça, você existe por causa da graça, você está autorizado a viver por causa do Deus de toda a graça. Acredite no Deus da graça, o Deus de toda a graça. Que graças são essas? A graça do seu cuidado. Que graça ainda a gente poderia pensar, da maior de todas elas? A graça de seu próprio Filho. A Bíblia diz, em Tito capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A personificação da graça em uma pessoa apenas, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu puder extrair alguma coisa para que eu possa trazer sustentação para toda a minha vida, a primeira coisa é: acredite no Deus de toda a graça. Você fala pela graça, você respira pela graça, você existe pela graça, você canta pela graça, você ensina pela graça, você vai pela graça, fica em pé pela graça, senta, dorme, acorda, respira, tudo pela graça do Deus de toda a graça. Mas o texto continua, em que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de ter padecido um pouco. A segunda coisa que nós extraímos do texto é que eu preciso tomar uma decisão de seguir a Jesus. Por quê? Hoje nós estamos com a cantata com o tema Glória Futura, e eu não encontro nas escrituras a expressão glória futura, eu encontro glória eterna, que é o texto de 1 de Pedro 5:10. Mas se eu falo de eterno, eu estou falando de algo que é futuro. Futuro é para a gente, mas para Deus é presente. Eu não tenho como estar numa cantata dessa noite. Obrigado pela água. Provérbios 25:25 diz: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Você está nervoso por trazer água, você imagina eu por falar. Glória futura, glória eterna, que é apresentada pelo texto de Pedro. Nós aprendemos que, quando Pedro escreve isso, diz que existe uma chamada para seguir a Jesus. Eu aprendi por um dos nossos mestres, que aqui nos ouve, que existem algumas chamadas que são únicas na vida das pessoas. Primeiro, o chamado para a salvação. Depois tem o chamado para o ministério. Mas o primeiro chamado para as pessoas é o chamado para a salvação. Vinde a mim. Depois Deus separa, enfim, algumas situações acontecem na vida das pessoas. Mas a gente aprende aqui que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter padecido um pouco. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Se eu for falar sobre glória futura, quem é o responsável em me conduzir à glória? Cristo. Quem é o responsável de me levar além dos portões celestiais? Cristo. Quem é
poderoso e suficientemente capaz de me tirar daqui da terra e me levar para o céu? Jesus. Então existe uma decisão de seguir a Jesus que nós não podemos deixar de abrir mão. Eu acredito sim no Deus de toda graça, mas eu preciso tomar a decisão de seguir a Jesus. Mas por que seguir a Jesus? Porque em Cristo Deus o chamou à sua eterna glória. Espera aí, Cristo que veio da glória chama a gente para a glória, o que a gente tem que fazer? Segui-lo. E o texto diz, depois de ter padecido um pouco, esse padecer não é só a questão de morte, dor, sofrimento. Esse padecer envolve sua encarnação. Nunca se ouviu, e acho que a gente já falou isso uma vez, nunca se ouviu de que alguém do céu viesse para a terra e se fizesse homem. Mas alguns homens aqui da terra saíram daqui e foram para lá, como Enoque, como Moisés, como Enoque, como Elias, não Moisés, mas aconteceu uma mudança. E isso é o que a igreja espera. Vai acontecer um arrebatamento da igreja, e diz a Bíblia que nós seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e nós estaremos subindo para encontrar-se com o Senhor em um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus. Todos o reconheceram quando ressuscitou. Lucas escreve em Atos 1 e versículo 3, que ele esteve por um espaço de 40 dias na terra, falando acerca do reino de Deus. As pessoas o conheceram. Paulo, quando fala no capítulo da ressurreição em 1 Coríntios 15, diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos, só apareceu a igreja. Cristo é conhecido da sua igreja, Cristo é conhecido do seu povo, Cristo é desejado pelo seu povo, Cristo é adorado pelo seu povo, Cristo é reverenciado pelo seu povo, Cristo é magnificado pelo seu povo, Cristo é louvado pelo seu povo. Mas a Bíblia diz, ainda vos chamou a sua eterna glória. Então eu preciso tomar uma decisão de seguir a Jesus, porque se eu não seguir a Jesus, jamais, nunca conhecerá uma glória futura. Não tem como a gente falar de uma glória futura, se não falar sobre uma glória passada. A glória passada é a glória do Filho que veio à terra, que se fez carne. A Bíblia diz em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória do Filho, ele veio na terra, iniciou seu ministério, ensinou, pregou, amou, curou. A Bíblia vai nos mostrar que ele entrega a sua vida por amor a mim e por amor a você, por amor à nossa vida. Ele se entregou. Paulo em Efésios 5:2, ele diz que ele ofereceu-se voluntariamente por mim e por você, para em resgate da nossa própria alma. Então o que nós aprendemos? Tome uma decisão de seguir a Jesus, mas não é seguir de longe, não é seguir à distância, não é seguir só de final de semana, não é seguir somente em festas de final de ano, não é seguir quando falta tempo, quando sobra um tempo na agenda, é seguir de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É seguir de manhã, de tarde, de noite. É seguir quando está tudo bem, quando está tudo ruim. É seguir olhando, acreditando, crendo, dependendo, esperando. Seguir a Jesus vai a cada dia uma vida de renúncia, uma vida de luto, uma vida de entrega, uma vida de se desgarrar do mundo, se desgarrar das ofertas de Satanás e verdadeiramente se entregar e deixar que Ele tome a nossa vida. Tome uma decisão de seguir a Jesus. Não siga de longe, mas siga de perto. Não só siga de perto, mas siga agarrado, siga grudado, siga ligado, siga firme, segure firme. São os nossos olhos, são as nossas mãos que precisam estar segurando-se no Salvador. Você pode glorificar a Deus por isso? Tomaste essa decisão? E o Deus de toda graça, em quem em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. É eterna, porque é dele. No Salmo 24 diz, quem é este? O Rei
da glória. Ele não é só o rei da glória, ou não deseja só ser o rei da glória, mas ele quer ser rei em nosso coração. Em último lugar, e aqui eu termino para deixar esta mensagem para o seu coração. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. Você é inteligente, você é sábio, você está entendendo, você não está olhando no celular, você não está perdendo tempo, porque esse lugar não é para passar tempo, você está muito interessado no que está acontecendo aqui. O texto deixa bem claro, e Pedro, em várias vezes, ele diz isso nas suas duas oportunidades que ele teve de escrever, ele mesmo. Paulo entrou no mesmo caminho, ele mesmo. Isso nos fala sobre não terceirizar a ninguém o que só Jesus pode fazer na sua vida. Ele mesmo. Ele mesmo. Orquestra e coral fazendo a sua apresentação. Para quem? Para ele. Você veio aqui para... Você está ouvindo? Você está vivendo? Você tem uma chamada? Você tem vida? Por isso que Paulo diz, de nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Não terceirize a ninguém o que só Jesus pode fazer na sua vida. Ele mesmo, e aqui tem 4 coisas. Primeiro, aperfeiçoará. Aperfeiçoará. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é tornar melhor algo. Nós terminamos o vídeo desta noite dizendo, nós destruímos. E não só destruímos, fomos destruídos. O pecado nos destruiu, na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Os nossos pensamentos são a cada dia bombardeados com inúmeras situações. Se existe uma glória para quem traz um copo d'água, existe uma glória para quem põe em ordem a casa de Deus. Que Deus te abençoe, viu? Você está fazendo isso aqui para quem? Para Ele mesmo. Obrigado. Você pode dar glória para Ele mesmo? Não terceirize a ninguém o que só Jesus pode fazer por você. Ele aperfeiçoará. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. É difícil isso? É difícil dizer que a gente tem falhas? É difícil dizer que a gente tem arestas? É difícil dizer, não é? Numa cantata de Natal é a coisa mais fácil dizer que nós precisamos de aperfeiçoamento, porque nasceu da manjedoura o filho do carpinteiro. Oh glória! Nasceu na manjedoura o filho do carpinteiro. Ele sabe tirar as nossas arestas. Ele sabe tirar aquilo que está torto, aquilo que está estranho, aquilo que precisa de melhoras. Precisamos melhorar no nosso pensamento, precisamos melhorar nas nossas intenções, precisamos melhorar nos julgamentos, precisamos melhorar na nossa família, precisamos melhorar no nosso casamento, precisamos melhorar na nossa oferta para Deus, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Precisamos melhorar. Nós fazemos de tudo para que nós sejamos melhores naquilo que a gente faz e se relaciona, mas existem algumas coisas que Deus quer aperfeiçoar na nossa vida. Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter, Deus quer aperfeiçoar o nosso amor, Deus quer aperfeiçoar o nosso serviço, Deus quer aperfeiçoar o seu dom, Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Não deixe que as mãos do oleiro passe sobre a cabeça de outro hoje. Peça para que o Senhor hoje lhe aperfeiçoe, lhe aperfeiçoe, lhe aperfeiçoe. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o elemento que Deus usa para nos aperfeiçoar.
Os obreiros de Deus são os elementos que Deus usa para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que Ele mesmo, em Efésios 4:11, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres, doutores, pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, porque se for aperfeiçoado aqui, no céu vai entrar os aperfeiçoados. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos aperfeiçoa, nos aperfeiçoará. Existe alguma coisa para melhoria hoje? Preciso melhorar hoje? Onde o oleiro pode tocar? Onde o carpinteiro pode tocar? Onde o mestre da sua obra-prima pode mexer? Pedro diz, aperfeiçoará, mas eu posso orar, aperfeiçoa-me, 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 confirmará. Uma coisa é ser aperfeiçoado, outra coisa é Deus confirmar. A Bíblia diz nos Salmos, não me lembro agora, mas lá nos Salmos diz, os passos de um homem bom são o quê? Confirmados pelo Senhor. Deixa Deus confirmar a sua vida. Deixa Deus confirmar a sua vida. Ele confirmará a sua chamada, Ele confirmará o seu amor para com a sua vida ainda mais, Ele confirmará. Deus confirma. Quando Deus confirma, não há embates, não há gente que, não, eu não concordo com isso. Se Deus confirma, quem é que vai invalidar o que Deus confirmou? Celebre ao Senhor nesta cantata, que você é a confirmação de Deus nessa terra de que Ele existe. Eu existo para confirmar a cada dia mais que Deus é Senhor, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Você é confirmação de Deus sobre a face da terra. Quem olha para alguém começa a lembrar de Deus, porque Deus quer habitar e manifestar a sua glória através da vida das pessoas. Confirmação de Deus. Em um outro Salmos, se Deus diz que o Salmo diz que Deus confirma os passos de um homem bom, aí em outro Salmo também diz que Deus, uma oração, confirma as obras das nossas mãos. Confirma as obras das nossas mãos, mas deixa eu caminhar, porque a glória é futura, mas a gente está na glória presente. Fortificará. Eu não sei como é que foi a tua semana, porque eu falei da glória passada, mas eu tenho que falar de uma glória presente, que é essa glória. O que faz a gente estar de pé aqui, eu falando, você ouvindo, todos nós aqui é a glória, é o Senhor que nos fortaleceu, foi Ele que nos ajudou na segunda, tirou a gente dos embates da terça, nos ajudou na quarta, fortaleceu a gente na quinta, bombou a gente com a sua glória na vigília, derramando do seu poder, fazendo essa casa ficar cheia da glória de Deus. Foi Ele que nos colocou de pé no sábado para celebrarmos ao Senhor mais um dia. Foi Ele que nos colocou de manhã para o propósito da sua glória, servir pessoas para a glória de Deus. É Deus que dá força para a gente. Ninguém, seja academia, seja qualquer coisa, você vai ficar forte para os homens ver, mas a maior força é aquela que Deus põe dentro de você. Sua força é a medida que Deus põe dentro de você. A Bíblia vai nos mostrar que em Deus nós faremos proezas, mas a Bíblia também vai mostrar, digo fraco, eu sou forte. Sua força vem de dentro porque Deus põe dentro de você. Nós na verdade somos uns fracassados, no sentido da humanidade imperfeita, mas quando essa pessoa se encontra com Deus, se encontra com o Deus de toda a graça, Ele mexe
mexe no vaso lá dentro, põe os tesouros da sua graça aqui dentro, e faz com que a miséria que a gente tinha da nossa existência, basta nós fazermos andar de glória em glória, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Você está forte, você pode ser forte, você pode ser fortalecido pelo Senhor nesta noite. Como está o teu coração? Um dos meios que Deus usa para fortalecer o nosso coração é através da espera. E alguém pode estar dizendo: já estou esperando, será que vai terminar logo? Espera. Salmo 27, versículo de número 14. Espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Quantos estão aqui na espera do Senhor? Espera, 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 e Ele fortalecerá o teu coração. Mas a Bíblia ainda diz em Pedro: fortificará. Fortalecer é uma coisa, agora fortificar está relacionado a fundamento. Sabe qual é o maior desejo da orquestra e do coral hoje? É que você que adentrou a esta casa, fique com a sua vida fundamentada em Cristo, na sua palavra e em Deus, não nos homens. Fortificará está relacionado a alicerces, a fundamentos. Você se lembra de uma pessoa que fez a aventura de construir uma casa na areia? Veio o vento, veio os rios, vieram as chuvas, derrubou a casa. Mas você também já deve ter ouvido que alguém edificou a sua casa sobre uma rocha, vieram os rios, vieram os ventos, vieram as chuvas, combateram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Jesus diz: porque ela estava firmada sobre a rocha. Fundamento. Em que você está fundado? No seu dinheiro? Em que você está fundado? Nos seus diplomas? Em que você está fundado? No seu intelecto? Em que você está fundado? Em sobrenomes familiares? Em que você está fundado? Em situações que acontecem na vida, que te dão status? Nosso fundamento deve ser Cristo. Cristo deve ser o fundamento que você deve colocar sobre a vida. Paulo escreve: não existe outro fundamento da qual já está posto. Pedro termina: ao Deus e o Deus de toda graça, o qual em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele. A Ele. Coral, a Ele. Orquestra, a Ele. Ministros, a Ele. Igreja, a Ele. Seja a glória. A gente olha para a cantata e vê glória futura. A gente lembra da glória passada, que é do Filho que veio. A gente vive hoje a glória presente. Será que a gente está mesmo vivendo uma glória presente? Sentimos Deus aqui? Sentimos a glória dEle dentro de nós? O Espírito da glória de Deus está sobre a sua vida? Está pertinho a glória futura. Está pertinho de a gente chegar à glória eterna, mas basta a gente tomar uma decisão de seguir a Jesus. Não tire os seus focos, os seus olhos de Jesus. A Ele seja a glória. A glória. A glória. É fim de ano, a Ele seja. Vai começar o ano, a Ele seja. Eu não sei qual é a sua situação, mas a Ele seja. Está tudo bem.
Está difícil, estou triste, não importa, a Ele seja a glória. Meio segundo você pode dar a Ele a glória que lhe é devida ao seu nome. Salmo de número 29, dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor desnus das brenhas. A voz do Senhor faz parir as servas, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor é poderosa, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, mas o povo que sabe que a Ele seja, mas não é só a glória, e o poderio, oh glória, você está do lado de alguém que Ele manifestou o seu poder, não só nesse ano, veja só quantas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. Poderio, foi Ele que abriu, foi Ele que fechou algumas portas, foi Ele que fez coisas grandes, o poder de Deus foi notório sobre a sua vida, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. E a igreja pode dizer a última palavra de Pedro, amém? 1, 2, 3. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma muito especial. O Senhor resplandeça sobre ti a sua maravilhosa luz do teu rosto, te dê a paz e te faça prosperar. Não terceirize a ninguém, aquilo que você precisa na sua vida. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Acredite no poder do grande eu sou sobre a sua vida. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja exaltado sobre a sua vida. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Por mais uma vez estar diante da sua presença. E de uma forma muito linda. A orquestra coral tem feito história neste lugar. Mas durante alguns minutos ainda, Pai, vidas, é o foco, estarão se voltando para a sua gloriosa presença. Continue recebendo a adoração do teu povo, continue fortalecendo a nossa vida, nos ajude a acreditar em Ti, em toda a sua graça, nos ajude a cada dia a tomar uma decisão de seguir o Senhor, nos ajude a não terceirizar a ninguém aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, Ele é.